Obrigado, Jesus. A igreja, na mesma atmosfera profética, abre a sua Bíblia em Gênesis 15. Gênesis 15. Não se desligue do que Deus está fazendo nessa noite. Não deixe que alguém do seu lado receba mais que você. Porque o que Deus tem para você, Ele não tem para a pessoa do seu lado. O que tem para a pessoa do seu lado, Ele não tem para você. O que Deus tem nessa noite é para todos e para todos de uma forma individual. Então não deixe que alguém saia daqui hoje recebendo uma vitória que Deus tem para a sua vida. Busque mais, queira mais, crê mais. Eu recuso sair de uma atmosfera dessa profética sem receber a minha vitória. Porque ontem nós tivemos nossa consagração aqui na igreja e eu li o texto que fala sobre santificar e nós nos santificamos ontem na consagração. E o texto diz, e amanhã, hoje é que dia? Amanhã. E amanhã Deus fará maravilhas entre vós. Amanhã Deus fará maravilhas entre vós. Então eu não aceito ninguém sair daqui sem hoje receber uma maravilha do céu para a sua vida. Amém? Gênesis 15, versículo 5. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Versículo 6. E creu ele no Senhor. E creu ele no Senhor. E foi-lhe imputado isso por justiça. Amém? A igreja pode tomar seus assentos. Todo mundo me ouve bem nessa noite? O retorno para mim está um pouco alto. Não sei se para a igreja está muito alto, mas se todo mundo me ouvir bem, que Deus abençoe todas as crianças que estarão aí para a salinha neste momento. Que Deus abençoe as professoras. Estou meio lento para iniciar porque eu estou tão cheio da presença de Deus neste momento. Você sabe quando Deus te enche, você sente como se você estivesse anestesiado? Abraão está aqui neste momento, nós vamos dar início à mensagem. Mas eu quero que você feche os olhos mais uma vez, vamos fazer uma oração. Senhor Pai, neste momento nós apresentamos essa palavra, Pai. Porque essa palavra vai mudar as nossas vidas nessa noite. Nós apresentamos cada vida que está neste lugar. Nós não estamos em mais um culto. Nós estamos no culto. No melhor culto. O melhor culto das nossas vidas, vou ser ousado em dizer. Até que chegue o próximo culto. Deus, que hoje o Senhor faz maravilhas no nosso meio. Que hoje o Senhor cura, liberta, salva. Que hoje o Senhor venha destravar pessoas que estão vivendo no limite. Pessoas que são travados na sua caminhada. Pessoas que estão diante de uma parede e não conseguem mais prosseguir para frente. Deus, nessa noite eu quero declarar sobre essas vidas que o Senhor vem com poder para destravar destinos, para destravar sonhos, para destravar promessas antigas nessa noite. E nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vemos um texto sobre um homem chamado Abraão. Alguém diga Abraão. Abraão está, neste momento, vivendo um momento escuro na sua vida. Porque em Gênesis 12, alguns capítulos antes, ele recebe uma promessa. E essa promessa que ele recebe é sobre as gerações que há de vir, é sobre
o filho da promessa. Mas passa o tempo, ele envelhece, sua esposa também. A lógica começa a gritar mais alto. E Abraão começa a tentar entender como que Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu em Gênesis 12. Isso nos leva para o capítulo de Gênesis, capítulo 15, que nós acabamos de ler. E nesse momento não está nada bem, e a dúvida começa a aparecer. E quando isso acontece o texto que nós acabamos de ler. Deus fala com Abraão. A Bíblia diz, então o levou fora da tenda em que ele estava, levou para fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Aqui a Bíblia não está relatando para nós o início de uma promessa, está relatando uma continuação de uma promessa que já foi entregada lá atrás. Não é sobre um Abraão que estava vivendo este momento e do nada Deus dá uma promessa para ele, ele se anima, se alegre. É sobre um Abraão que estava vivendo uma escuridão no meio do processo. Já tinha promessa, já tinha palavra de Deus, já tinha promessa sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E passa o tempo, a promessa não se cumpre, as coisas na verdade vão piorando, ele vai se envelhecendo e de repente chega esse texto que nós acabamos de ler, e Deus leva ele para fora e fala para ele, olha para o céu e conte as estrelas. E qualquer pessoa normal que está no meio do processo, já está velho, já não recebeu a promessa, você iria olhar para as estrelas e dar risada e dizer, Deus, essa velha história, de novo você vem, de novo você fala. Porque muitas das vezes, para as pessoas, Deus falando não é o suficiente. Você só crê num Deus que faz e não num Deus que fala. Você só crê num Deus que demonstra e não num Deus que promete. E o problema disso é que você está invertendo as coisas no reino de Deus. Se você apenas crê num Deus que demonstra, você nunca verá nada. Se você apenas crê num Deus que faz, você nunca verá nada. Se você apenas crê no Deus que cura, mas esquece do Deus que promete a cura, você nunca fará nada. Porque nós temos que entender que Deus trabalha com promessas. Desde o início a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Jesus Cristo, em outras palavras, já havia uma promessa sobre a vinda de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a salvação eterna, já havia uma promessa. Não, Deus, mas eu só creio se o Senhor faz. Mas Deus já havia prometido. Então nós encontramos Abraão neste estado, quando Deus leva ele para fora da tenda e mostra para eles as estrelas e diz para ele contar que assim será a descendência dele, a semente dele. Amém? Deus levou ele para fora de uma tenda. Alguém diz tenda? Nós ouvimos muitas pessoas dizer sobre o limite da tenda, que o céu é ilimitado e o tenda tem um limite. Nós olhamos para cima e aqui nós vemos só até o teto que está na nossa frente, está acima de nós. Mas se nós sairmos para fora da igreja, nós vamos conseguir enxergar o ilimitado, nós vamos conseguir enxergar o céu, nós vamos conseguir enxergar as estrelas, nós vamos conseguir enxergar além. Então Deus, começando a mensagem, queria só dizer isso, que Deus chama ele para fora, para ele poder ver uma nova realidade. Dentro da tenda ele só viu o teto, mas fora da tenda ele consegue enxergar o céu. Dentro da tenda ele estava muito confortável, mas fora da tenda ele começa a enxergar coisas que ele não conseguiria enxergar dentro do conforto. E nós vemos que muitas das vezes o problema não é que Deus não falou, mas é que você está tentando interpretar a promessa de Deus dentro de uma tenda. Você está tentando enxergar a promessa de Deus dentro de uma tenda. Você só enxerga a promessa de Deus baseado na sua conta bancária, o quanto que você tem na conta hoje.
Você só enxerga a promessa de Deus baseado no teu estado de saúde de hoje. Você só enxerga a promessa de Deus baseado naquilo que você enxerga hoje, na tua realidade hoje. E às vezes é necessário que Deus te leve para fora. E deixa eu explicar o porquê. Porque lá fora existia algo chamado escuridão. Alguém diga escuridão. Escuridão. Por que escuridão? Porque nós entendemos que lá fora havia noite. Lá fora havia escuridão. Lá fora havia algo que muitas das pessoas fugem dessa realidade para ficar dentro de uma tenda e poder sentir confortável. Deus está falando conosco hoje sobre a importância da noite na sua vida. A importância da escuridão na sua vida. A importância de você passar por esses momentos e processos na sua vida. Momentos de dores, momentos de dificuldades, momentos de provações, momentos de solidão, momentos de traições, momentos que você acha que todo mundo está contra você, momentos que você acha que está todo mundo no seu canto, cada um na sua tenda, e Deus te chama para fora e fala: vive a escuridão, vive a noite, vive a provação, vive a tribulação, vive a cova de leões, vive a fornalha, vive a tempestade, vive a dificuldade. Eu estou tentando chegar onde Deus quer que nós chegamos para essa mensagem, mas Deus chama ele e lança ele para o meio da escuridão, porque existe uma realidade, tem algumas promessas que só são reveladas no meio da escuridão. Tem algumas promessas que só são reveladas no meio da sua prova, no meio da sua dificuldade. Enquanto você está trabalhando duro sim, limpando casa, trabalhando na construção, você está vendo uma dificuldade na sua frente. E é só neste momento que Deus pode mostrar para você uma promessa. Porque de dia há muitas distrações. Porque infelizmente tem gente que não recebe e não crê de dia. Tem gente que não consegue se entregar e se render de dia. Tem gente que se só viver a vida boa, esquece que precisa de um Deus bom. Tem gente que se tudo estiver bem, esquece de um Deus que fez tudo ficar bem. Tem gente que esquece, se hoje você vive no momento de dia, de alegria, de prosperidade, é porque Deus te tirou de uma escuridão ontem. E por conta disso, às vezes é necessário falar: vem comigo, vamos para fora. Vamos lá, vamos para a escuridão, vamos para a noite. Daí ele chega lá fora, está tudo quieto, tudo um silêncio. E Deus fala: agora eu posso falar contigo. Agora que eu eliminei as amizades que só vive aqui durante o seu dia, que vive agarradinho em você durante o dia. Está tudo bem, você tem dinheiro, então vão grudar em você. Está tudo bem, você está com uma casa grande, então vou falar: o churrasco vai ser lá. Está tudo bem, está com o carro, então é você que vai me buscar para o culto. Ei, está tudo bem? Ele te leva para a noite, onde todos os amigos. E na noite, Deus pega Abraão e Deus fala: olha para cima, olha para o céu, vê as promessas que eu tenho para você. Olha para cima, olha para o céu. Por quê? Porque se ele olhasse para a sua esposa, ele via limitação. Se ele olhasse para a sua idade, ele via limitação. Então ele fala: olha para cima, aonde não há limite. Olha para cima, aonde você vai enxergar o sobrenatural, um nível maior do nível que você está vivendo hoje. Tem momentos na sua vida que você está vivendo um nível, mas Deus te permite a enxergar um nível maior. Você está vivendo uma realidade, mas Deus consegue abrir a tua visão para você enxergar, sonhar, ver coisas que você nunca conseguiria enxergar sozinho. Por isso que quando vem um sonho no teu coração, não joga fora baseado na tua realidade. Não joga fora baseado no que você vê hoje. Não joga fora
Uma promessa que o profeta te dá e você dá risada e fala: como assim? Você nem me conhece, errou na profecia. Cuidado. Às vezes é Deus abrindo seus olhos para um futuro que você não tem a capacidade de enxergar ainda. Vem para fora, olhe para as estrelas. A igreja que está comigo, diga amém. As estrelas falam de promessa. Promessa que Deus já havia prometido. E o interessante é que para Deus revelar a promessa para Abraão, Deus não precisa remover a noite, a escuridão. Deus apenas precisa remover o teto. Porque muitas das vezes nós escolhemos o conforto. Muitas das vezes nós escolhemos o conforto em vez da busca, o conforto em vez de encontro. Nós queremos estar confortáveis em vez de estar com a cara no pó, em vez de estar vivendo a noite, a escuridão, buscando uma saída. Muitas das vezes nós queremos ficar na tenda. Então o que acontece aqui? Deus não remove noite, porque a noite era necessário para ele viver promessa. Tem muita gente que está lutando contra a noite e Deus está falando: a noite só vai passar quando você vê as estrelas. A noite só vai passar quando você abrir os seus olhos para as promessas que eu tenho na sua vida. Se você não abrir os olhos, você não vai ver essa noite passar. Porque a noite é necessária para eu poder prometer certas coisas na sua vida. Eu não sei você, igreja, mas os momentos que Deus mais falou comigo foi no meio da noite. Foi no meio de uma escuridão, foi no meio de uma prova que eu não via saída, que eu não tinha mais esperança. E foi nesses momentos que Deus começou a manifestar a glória dele na minha vida. É só no deserto que Deus faz descer maná do céu. É só no deserto. Existem certas coisas e milagres e momentos que só se vive no deserto. Existem certas coisas na sua vida que você não vai ver enquanto você estiver no palácio. Você não vai ver enquanto você estiver no Egito. Você não vai ver nem quando você chegar na terra prometida. Existem certos milagres que é só no deserto. Que é só no deserto. E Deus chama ele para fora. E Deus não remove a noite. Deus usa a noite para se revelar. Deus não remove a noite. Deus usa a noite para se revelar. Se alguém aqui pode, nesse momento, fechar seus olhos e falar: Deus, se revela a mim. Fale comigo. Oh Deus. Muito melhor é uma noite junto com Deus do que um dia longe da presença dEle. Muito melhor é o deserto com a presença de Deus do que a terra prometida sem aquele que prometeu. Muito melhor é o Deus do milagre do que o milagre em si mesmo. Muito melhor é Abraão aprender a andar com Deus, independente se está de dia ou se está de noite. Quando Deus fala vem e vai, Ele vem e Ele vai. Quando Deus manda e fala faz, Ele faz. Deus usa a noite para te ensinar a obedecer, independente da circunstância. Porque se você não conseguir obedecer na noite, quando chega dia você vai desviar. Se você não conseguir obedecer a Deus quando você está dependente, quando você está na prova, então quando chegar a bonança, quando chegar a prosperidade, quando chegar o milagre nas tuas mãos, você vai abandonar este Deus que entregou o milagre. Então Deus usa a noite. Abraão, vai para fora. Deus não disse: Abraão, espera amanhecer. Abraão, espera melhorar as condições lá fora. Abraão, espere o sol começar a nascer. Não, ele diz: Abraão, vai, é agora. De noite, Deus, é de noite mesmo. Na escuridão, é isso mesmo. Cansado, velho, com idade avançado, é isso mesmo. A noite nunca impediu Deus de falar na vida de alguém. A escuridão é só um fundo que Deus está usando para destacar as estrelas na sua vida. E nós vemos
Porque Abraão levanta os olhos, ele olha para cima, ele contempla as estrelas. E ele começa a ver a grandeza da promessa de Deus sobre a sua vida. Ele começa a enxergar aquilo que ele não enxergava antes. Ele estava no meio do processo e começou a duvidar de Deus. Mas porque ele conseguiu ver as estrelas. Pergunta para a igreja, ele viu as estrelas, acabou por aí. Ele recebeu filho naquele momento? Não. Ele continuou com a idade avançada? Sim. A esposa dele continuava na mesma condição? Sim. Mas a Bíblia diz no final do texto, e creu ele no Senhor. Em outras palavras, ele vai para fora, para a escuridão, e ao voltar para a tenda dele, ele volta melhor. Por quê? Porque ele passou pela prova. Ele volta com fé, por quê? Porque ele passou pela prova. Irmãos, essa mentalidade que a prova te mata é mentira do diabo. A prova vai te fortalecer. A prova vai te fazer ficar com sustento dentro da tenda, vai te manter de pé, porque dentro da tenda você vai ficar doente, você vai ficar sem fé. Dentro da tenda você vai parar de crer numa promessa que Deus liberou sobre a sua vida. Então o que é a escuridão da noite? O que é essas provas que eu passo? As tribulações são o quê? Para te fortalecer, para você sobreviver dentro da tenda até que a promessa se cumpre. Deus está dizendo para alguém, eu estou te fortalecendo. Olha aí a prova da sua vida, olha a situação que você enfrenta. Não, Deus, não faz sentido agora. Mas se você passar, vencer, voltar, você vai ver que agora você mudou. Porque antes Abraão duvidava de um Deus que prometeu. Agora ele creu num Senhor que prometeu. Nada mudou na vida dele. Ele não ganhou filho. Ele não ganhou saúde. Nada tinha mudado. Era Deus falar para alguém: ei, você vai ficar rico. Você olhar para o banco e você vê que nem um centavo mudou. Na verdade você perdeu tempo. Nesse tempo que ele estava lá com Deus, ele ficou mais velho. Voltou mais velho para a tenda. Voltou mais impossibilitado para a tenda. Era como se a sua conta começasse a descer alguns dólares, enquanto Deus fala: você vai ficar rico, vou te prosperar, vou abrir as portas. E de repente chega lá no negativo e você fala: Deus, como assim? Tem alguém aqui que crê nas promessas de Deus na sua vida? Abraão não tinha filho ainda. Mas o que ele tinha então? Uma imagem de estrelas que Deus entregou para ele. Ele tinha algo que se chamava visão. Porque Deus planta visão antes de liberar manifestação muitas das vezes. Você nunca vai conseguir segurar no natural aquilo que você não conseguiu aceitar e crer no sobrenatural. Você nunca vai receber no mundo natural aquilo que você não conseguiu conquistar no mundo espiritual ainda. Você precisa entender o segredo. A primeira batalha sua não está aqui na terra, está aqui no coração e na mente. Você precisa começar a crer de novo. Você precisa crer mais do que antes, para um dia você receber essa promessa. Abraão só conseguiu sustentar o processo porque ele conseguiu enxergar as estrelas no meio da noite. As estrelas falam da esperança, da promessa que Deus tinha para a vida dele. As estrelas falam. Deus diz aqui, disse-lhe: assim será a tua semente. Assim será a tua semente. Detalhe, Abraão sai para fora. Quando ele sai, olha para cima e ele vê estrelas. Uma pergunta para a igreja: as estrelas já estavam lá antes de sair para fora? É aqui que eu vou entrar. As estrelas já existiam antes dele olhar para cima e ver a promessa de Deus. Já estavam lá.
Em outras palavras, a única coisa que limitava ele de ver as estrelas era ficar contente com o conforto da tenda. Mas no momento que ele sai e faz aquilo que ele nunca fez, ele olha para cima e ele vê as estrelas que já estavam lá, a promessa que ainda estava de pé. Ele começa a enxergar nas estrelas as gerações, as descendências. Ele começa a enxergar nas estrelas uma promessa antiga que Deus havia prometido. Mas ele só conseguiu ver aquilo quando ele saiu para fora e obedeceu a Deus. Quando ele olhou para o alto. Mas a verdade é que sempre esteve lá no alto. Sempre esteve lá as estrelas. E eu vou além nisso. Eu vou além nessa revelação que Deus falou comigo enquanto eu vinha no carro. Eu virava para minha esposa e eu falava: amor, você não acredita que Deus está falando comigo agora. Eu falava: vou te contar. Ela falava: não, é melhor deixar para mensagem, eu gosto de ouvir na hora. Porque às vezes nós queremos uma ajuda da profeta, mas eu falava com Deus e Deus falava comigo no carro vindo para cá. E eu falava: Deus, as estrelas já estavam lá. E Deus falava comigo: sim. Mas as estrelas não estavam lá naquela noite. A verdade é, e Deus me levou para a ciência, que a estrela emite uma luz, sim ou não? E essa luz, na verdade, não está tão perto como nós enxergamos. Essa luz está longe. Quem aqui entende só um pouquinho de ciência vai entender o que eu vou dizer agora. Quando você olha para uma luz, a verdade é a estrela que está lá fora, que nós enxergamos de longe, aquela estrela está a uma grande distância. Então quando ele emite uma luz, essa luz para chegar na tua visão, para você enxergar essa luz, não demora um dia, não demora 5 dias, muito menos 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Tem estrelas que são milhares e tem estrelas que são milhões de anos. Depois que emite a luz hoje, para chegar em você aquela luz. Alguém está entendendo? Você olha para o céu e você vê uma estrela hoje. Vamos lá para fora, você vai ver as estrelas. Ao terminar o culto, olha para o céu e vê as estrelas. Você não está vendo o brilho de hoje, você está vendo o brilho de anos e anos e anos e anos atrás. Em outras palavras, as estrelas que naquela noite representaram a promessa sobre a vida de Abraão, Deus já tinha formado há milhares, há milhões de anos atrás. Quando Deus vai e forma as estrelas, e a estrela começa a emitir luz, Deus fala: daqui muitos anos eu vou pedir para alguém olhar para cima, ele vai ver a luz que você emite hoje. Daqui muitos anos, em outras palavras, antes de Abraão precisar e imaginar, antes da esposa dele e ele ficar velho, antes, eu vou além deles ter nascido, antes de precisar de milagre, precisar de Isaac, precisar de promessa, antes de tudo isso, Deus já estava trabalhando em favor de Abraão e a sua casa. Eu vim aqui como profeta hoje para dizer para alguém: muito antes de você precisar, Deus já tinha solução no céu para a tua vida. Muito antes de você olhar para as estrelas no meio da escuridão, Deus já tinha projetado solução. Deus já tinha planejado sinal. Deus já havia planejado o futuro. Porque Abraão olha para as estrelas e ele enxerga o quê? Futuro. Diga comigo, futuro. Mas ele estava olhando para o passado. Para ele ver o futuro, ele precisou olhar para aquilo que Deus fez no passado. Para ele enxergar as estrelas que representavam o amanhã dele, ele precisou enxergar as estrelas que foram criados lá atrás. Crente sem testemunho tem dificuldade de enxergar o amanhã. Crente sem história com Deus, sem passado, tem dificuldade de enxergar o futuro.
futuro, mas quando você consegue enxergar as promessas que Deus já cumpriu, quando você consegue enxergar as maravilhas que Deus já realizou, quando você consegue lembrar daquela vez que Deus te deu livramento de um acidente de carro, daquela vez que estava no leito do hospital, era para você ter morrido, mas olha você no culto da Debras Jacksonville hoje. Quando você aguenta e você começa a enxergar o que Ele já fez na tua vida, fica fácil você crer naquilo que Ele vai fazer na tua vida. Quando eu falo de um Deus que cura, é porque primeiro Ele me curou. Quando eu falo de um Deus que salva, é porque primeiro Ele me salvou. Tem crente aqui com testemunho na tua vida, irmão. Tem crente pentecostal que crê num Deus que cura, que salva, que liberta. Por quê? Porque eu li dele num livro? Não. Porque eu experimentei, eu vi, eu vivi. Ele fez na minha casa, Ele fez na minha família. Quando eu olho para as estrelas, eu vejo o futuro através do passado. Demora anos e anos e anos para as estrelas chegarem. Em outras palavras, Deus já havia plantado essas estrelas anos atrás, pensando em Abraão naquele dia. Mas eu vou um pouco além. A mensagem é muito simples hoje. Eu vou finalizar rápido hoje. Eu vou um pouco além. Isso que é só para quem crê nas riquezas da palavra de Deus que estão escondidos aqui. Ele olha para cima e o que estava representado lá? Sua descendência, a sua semente. Ele olha para cima e o que estava representado lá? As vidas, pessoas, não eram estrelas. Eram pessoas que estavam representadas lá no céu quando ele olhava para cima. Enquanto ele olhou para cima, ele começou a enxergar lá toda a sua descendência. Ele começou a enxergar as linhagens que ia vir dele, da semente dele. E dentro das linhagens havia um homem chamado Jesus Cristo. Alguém diga Jesus Cristo. Ele olhava para aquele céu naquela noite. Ele via as estrelas. Ele nem imaginava que dentro das estrelas havia um nome chamado Jesus Cristo. Ele nem imaginava que quando ele olhava para o céu, ele estava olhando para uma promessa que foi plantada antes da formação daquela estrela. Então eu vou além agora. A promessa que Deus tinha sobre a vida de Abraão, na verdade, nunca iniciou com a estrela apenas. Não foi nem milhares e nem milhões de anos, mas foi desde antes da fundação do mundo. Porque a promessa que Deus tinha sobre a vida de Abraão era uma promessa que dele iria vir gerações e gerações, linhagens, e dentro delas um homem chamado Jesus Cristo, o Salvador deste mundo. Jesus queria se entregar numa cruz pelo meu pecado, pelo teu pecado. Jesus Cristo que chegou para o mundo, que o rejeitou, ele se entregou naquela cruz, ele venceu a morte, o sangue dele venceu o pecado, e nós, através de Jesus Cristo, recebemos a vitória eternamente, a salvação eterna. Nós somos perdoados do nosso pecado. Por quê? Porque dentro daquelas estrelas havia uma linhagem que produziu Jesus Cristo. Em outras palavras, a promessa que Deus tinha para Abraão foi escrita desde antes da fundação do mundo. Ele olhava para as estrelas e lá estava, dentro delas, a estrela da manhã, Jesus Cristo. Ele olhava para as estrelas e lá estava a estrela que brilhava mais que todos os outros. Lá estava uma estrela que representava Jesus Cristo. Conte as estrelas, eu não consigo contar. Por quê? Porque a promessa é muito grande. Não, você não entende, Abraão, é muito maior do que você imagina. Eu estou pregando hoje sobre um Deus que não quer te prometer algo pequeno, Ele quer te prometer algo grande. Se Ele prometeu na sua vida,
não é aquilo que você está pensando, irmão. Pode saber, é muito maior. A minha mensagem hoje é uma mensagem rápida. Eu finalizo aqui com isso. Eu quero dizer a alguém que as promessas que Deus tem na sua vida são muito maiores do que você consegue imaginar. São muito mais antigas do que você consegue imaginar. As promessas que Deus tem para você e para a sua casa não começou quando você estava vivendo a noite. A noite foi a forma que Deus usou para trazer à tona a promessa. Mas a promessa já existia sobre a sua vida. Eu peço que a igreja se coloque de pé neste momento. Se o louvor puder subir, nós vamos fazer uma oração nessa noite. Uma oração sobre promessas. Alguém que está neste lugar, eu quero que você diga neste momento, fala: Deus, eu creio. Deus, eu creio. Porque no final de tudo, ele viu as estrelas e a Bíblia diz, e creu ele no Senhor. Nada adianta você ver as estrelas, se no final de tudo, você não crê na promessa. Toda vez que Deus libera uma porção da sua promessa em forma de sinal, em forma de maravilha, em forma de vitória pequena, toda vez que Deus libera isso, você precisa voltar a crer de novo. Eu finalizo com essa revelação final que Deus me deu. Passou o dia, passou a noite, voltou o sol, mas dentro de poucas horas, se Abraão tivesse esquecido de promessa, a noite chegou de novo. Era só ele olhar para cima e ver as estrelas. Passou um ano. Chega mais uma noite. Se Abraão tivesse esquecido de promessa, é só ele olhar para cima e ver as estrelas. O que eu quero que a igreja entenda é que as promessas que Deus tem para a sua vida estão lá, firmes e fortes. E toda vez que você quiser lembrar da sua promessa, é só você lembrar do seu passado. O passado de vitória que Deus te libertou, te salvou, te guardou. O passado que Deus conseguiu realizar grandes coisas na tua vida. O passado em que Deus te salvou, te protegeu. Através disso você vai conseguir voltar a crer no futuro. Deus me trouxe essa mensagem para lembrar alguém do seu passado. Não o passado que o diabo tentou colocar sobre a tua vida, mas o passado que Deus transformou, que Deus curou, que Deus restaurou. Deus me deu essa mensagem hoje para alguém que está aqui parar de viver a noite contínuo, a noite que não termina, a noite que não tem fim. Deus fala: olha para as estrelas e começa a me enxergar de novo. Tem pessoas que já perderam a visão das estrelas. Tem pessoas que já perderam a visão do passado, do Deus que você serve, que esquece que um dia Ele teve um encontro com a sua vida. Tem pessoas no nosso meio que estão neste lugar, enquanto eu falo, que não conseguem mais sentir presença de Deus, mas um dia chorava na presença de Deus. Tem pessoas no nosso meio que não conseguem orar por 5 minutos, mas um dia acordava de madrugada e orava por 1 hora. Tem pessoas no nosso meio que não conseguem fazer um jejum mais na presença de Deus, mas tinha vezes na sua vida que era jejum. Tem pessoas no nosso meio, infelizmente, que o diabo já te cegou tanto, que você não consegue nem enxergar o teto mais. A sua visão está tão embaçada, que você não consegue nem enxergar o prédio e a tenda que Deus te deu, para te proteger. Nem isso você consegue ser grato, nem pela tenda e muito menos pelas estrelas que estão lá fora. Tem pessoas que vivem só enxergando o teu próprio nariz e nada mais. Tem pessoas que vivem enxergando uma visão limitada, e por conta disso você não cresce, você não prospera, você não vai para frente. E hoje eu estou aqui para te dizer, está na hora de se voltar a enxergar as estrelas. Enquanto há outros
que eles nunca deixaram as estrelas sair da sua visão. Não passa uma noite que eles não olham para cima e lembram-se da promessa. Não passa uma noite que eles não dobram os joelhos e falam: Deus, eu creio que vai acontecer. Deus, eu creio que vai acontecer. Obrigado, Deus, Tu és santo, Pai. Aleluia. A presença do Espírito Santo está neste lugar. Deus está aqui neste momento. Alguém aqui pode glorificar Ele por um segundo? Começa a glorificar Ele por aquilo que Ele fez no teu passado. Começa a glorificar Ele por aquilo que Ele realizou na tua vida. Começa a entregar a Ele o teu melhor nessa noite. Deus está contigo. E sem Ele não há estrelas, sem Ele não há esperança, sem Ele não há jeito, não há prosperidade, não há vitória, não tem como se romper neste momento que você vive. Deus está neste lugar. Oh Jesus, Tu és santo, Pai. Sai de tua tenda, oh filho meu, thank you, Jesus. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Serás que podes contar. Serás que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minhas bênçãos serão sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo Recebe essa tempo, vitória sobre a sua vida. novo tempo Deus tem. Recebe essa pra promessa mim. sobre a tua casa. Tudo aquilo que Não vai perdido ficar foi, ouvirei de sua boca. Deus vai cumprir Te as promessas. abençoarei. Deus Uma vai realizar nova os seus história, sonhos. uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo, um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Glória a Deus. Quero chamar aqui o Gustavo. Vem aqui. Sai da bateria por um minuto. Vem aqui conosco. A irmã Lilian está aqui? Está com as crianças, né? Será que uma professora pode substituir ela por um minuto? Mas tem que substituir, tem que ficar lá. E trazer a irmã Lilian para cá. O irmão Jair pode vir aqui também. Aleluia. Santo, Tu és santo, Deus. Thank you, Jesus. Obrigado, Deus, Tu és santo. Thank you, Jesus. Evangelista Natália, pode vir aqui também, por favor. O Alex não está aqui hoje, não, né? Thank you, Jesus. Igreja, tem suas mãos para cá. Porque, Evangelista Natália, enquanto você estava lá, eu olhava para você e Deus me mostrava uma palavra: livramento. Deus falava: por esses dias você vai ver um livramento do Senhor sobre a tua casa, sobre a sua família. Esse livramento vai ser um sinal para você que as promessas vão cumprir no tempo de Deus.
E Deus falava mais ainda comigo. Enquanto eu olhava para você, Deus falava assim comigo. Ele falava: eu falo com ela os mínimos detalhes. E às vezes ela pode nem saber, mas eu ouço todas as palavras que ela fala na minha presença. Eu via você falando coisas para Deus. Coisas que tão rápidas assim, passava, mas Deus falou: registrei. Em um momento você orava, você abria, e Deus falava para eu te falar uma coisa também, que Ele enxergou um pedido do teu coração. Esse pedido que Ele enxergou nem foi exatamente para você, foi para um outro. E Deus fala: eu ouvi e registrei esse pedido. Rebas, seredes, seremas. Eradas, serederemanas, seredes. Rodes, remas, sou eu Deus que ouço as tuas palavras. Rederemas, seredes, sou eu Deus que enxergo as tuas lágrimas e as tuas palavras. E tem vezes que você fala, mas você fala sem chorar. Você fala, nem é tudo aquilo, mas você fala de uma forma tão simples. E Deus fala: registrei. Registrei. Ouvi. As tuas palavras têm poder. E eu vi um desejo do teu coração. Esse desejo era por alguém. Deus falava: eu sou Deus, e ouvi. No meu tempo vou fazer. E antes que eu faço, o diabo não vai prevalecer. Deus fala: o tempo está nas minhas mãos. Eu dou uma vitória para o teu esposo por conta de você, Natália. Eu vejo Deus dando uma vitória, entregando uma vitória nas mãos do teu esposo por conta de você, do teu coração. Eu vejo Deus abrindo assim um projeto para vocês, eu não sei porquê, mas esse projeto que Deus vai entregar nas mãos de vocês, é um projeto que Deus vai falar para vocês: chegou a hora de vocês trabalhar juntos neste projeto. Esse projeto vai unir vocês de uma forma tão poderosa, que vocês vão começar a fazer, e vai começar a produzir frutos. Rebas, serederemas, seredes. Pessoas vão te perguntar: como que você consegue trabalhar juntos desse jeito? E você vai falar: nem eu sei, foi Deus que fez, foi Deus que entregou. E quando Deus está na causa, não tem como dar errado. Deus fala nessa noite: o projeto que eu confiar nas tuas mãos e nas mãos do teu esposo, é para vocês ir com tudo. Com tudo. Rebas, serederemas, redes. Porque eu vejo até assim um pensamento que é do diabo, que vai tentar lançar na época que começar esse projeto. O diabo vai lançar assim um pensamento: mas está tão bem, não precisa sacrificar desse jeito. Mas está tão bem, nós não precisamos fazer isso. Mas Deus fala: quando chegar este momento, é para você agarrar o projeto e ir com tudo. Porque foi Ele que entregou para vocês. Porque o que Ele tem para vocês é muito grande. Radá, se prepara, que você vai receber uma ligação de um testemunho por esses dias. Sou eu Deus e ouço as suas orações. Deus fala: olha para as estrelas, estou contigo. Olha para onde eu vou te levar, mas primeiro olha para da onde eu te tirei. Estou contigo. Recebe hoje uma bênção sobre a tua vida tão grande. Rebaramas, serederemas, rederemanarás, seredes. Deus fala: quando você está sozinho, eu contemplo o teu coração. Quando você está sozinho, eu contemplo as tuas orações. Quando você está sozinho, o Espírito Santo, teu amigo, está contigo. Mulher de intimidade, oh Jesus, abençoa esse projeto, Pai. No teu tempo vai cumprir, e tudo vai ser para a tua glória, Pai. Assim nós te agradecemos, Deus. Aleluia. Faz assim, Gustavo. Porque
eu via sobre a sua vida uma promessa que não nasceu com a Lília nem com o Jair, mas foi antes. E o diabo está lutando contra essa promessa. E essa promessa que Deus tem para você, e talvez você não queira, talvez seus pais, eu não sei, porque isso Deus não revelou, só sei de uma coisa. Deus falou, você tem uma promessa de ser pastor sobre a sua vida. Você tem uma promessa de um futuro servindo a Deus, sim. Deus vai te abençoar, vai te prosperar, mas Deus fala, eu quero você trabalhando na minha obra, sim. Mas eu vejo uma batalha espiritual sobre a tua vida, Gustavo. E talvez você saiba e você sente isso. Eu vejo Deus falando, vou te dar um livramento. O livramento do teu futuro. Do teu futuro. O livramento que Deus vai te dar era assim. Eu via como se você estivesse indo numa rota, num caminho, e o que o diabo queria fazer iria mudar totalmente todo o destino da sua vida. Deus fala, começa a buscar como nunca antes. Começa a se santificar e buscar como nunca antes. Ore mais, lê a Bíblia mais, começa a se entregar, faça jejum, mata a carne, porque cada renúncia que você dá na presença de Deus, Deus fala, eu vou abrir portas para você, eu vou cumprir promessas na tua vida, eu vou fazer grandes coisas na tua vida. Derebás, seredes, seremás, seredes, seremás, roderebás, seredes. Eu vejo Deus te dando experiências nessa fase da sua vida. Agora adiante, você vai começar a viver um tempo de experiências com Deus como nunca antes. Eu vejo como se fosse um fogo descendo e pousando sobre a sua vida. E Deus falando, eu estou marcando o território, porque o inimigo está tentando tomar e ceifar a tua promessa. Rabás, seredes, seremás. E Deus fala, fiz eu uma aliança entre você e a sua mãe. Fiz eu uma aliança, ela é a tua melhor amiga. Confia nela. Conte com ela. No dia que você mais precisa, não busque ninguém e não tente sozinho. Abre o teu coração para ela, que ela vai te ajudar. Sem suas mãos para cá. Esse jovem tem uma promessa muito grande sobre a vida dele. Nós vamos orar neste momento, porque hoje Deus está iniciando um novo tempo sobre a vida dele. Deus fala, eu estou cuidando de você, mas você precisa aceitar, você precisa querer, você precisa se entregar neste tempo. E se você quiser, eu cuido do teu futuro. Pai, nós repreendemos, Pai, essa fúria do inimigo contra a vida de Gustavo, Pai. Nós repreendemos as tentativas do inimigo contra a vida dele, Pai. Deus, faz uma limpeza no coração, na mente. Faz uma limpeza nas amizades. Faz uma limpeza no teu círculo. Faz uma limpeza na tua vida por completo, Deus. Deus, eu profetizo, Pai. Eu profetizo, Senhor Deus, que o Senhor vai ter encontros com Ele, Pai. Que o Senhor vai encontrar Ele quando Ele estiver sozinho lá, e vai estar a presença de Deus esperando, dizendo bem-vindo. Chegou a hora de dobrar o joelho. Chegou a hora de orar, porque o que eu tenho na sua vida é muito grande para você gastar tempo, para você brincar. Deus, nessa noite, Pai, nós consagramos, nós iniciamos uma nova história na vida dele. Ele é escolhido, Pai. Ele é escolhido, Deus. Ele é escolhido, Deus. Essa promessa antiga vai se cumprir na vida dele. E é por conta dessa promessa que esse espírito maligno não vai conseguir vencer, não vai conseguir tomar posse, não vai conseguir prosperar contra a vida dele. Pode até tentar oprimir, mas Deus, nós damos ordem neste momento para esse espírito maligno. Bate-se em retirada. O sangue de Jesus
cobre a vida de Gustavo hoje. O sangue de Jesus hoje dá livramento para ele. O sangue de Jesus. Recebe essa vitória. Recebe essa vitória sobre a tua vida. E agradece a Deus, porque o teu destino já foi escrito no céu. Olhe para as estrelas. Olhe para as estrelas. Assim diz o Senhor. Uma salva de palmas a Deus. Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tudo podes passar, tudo podes mudar, mas tua palavra Aleluia, vai se cumprir. Para finalizar agora, vamos todos louvar juntos para finalizar. Deus de aliança, E é um Deus de aliança. de promessas, Deus de promessas. Deus que não é homem pra Sua mão no coração, recebe este louvor. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, posso enfrentar o que for, eu sei quem lutas por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Oh, minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Senhor Pai, abençoa o teu povo neste momento, Deus. Que cada um deles saia daqui debaixo de uma promessa. Que cada um daqueles saia daqui debaixo, Senhor Deus, de um céu cheio de estrelas. Deus, lembra eles do que o Senhor já fez no passado e aponta eles para o que o Senhor vai fazer no futuro, Pai.